Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, agora no capítulo 25, esse capítulo que fala que Paulo foi advogado de defesa e ele teve grandes oportunidades. Primeiro, essa conciliação de Festo e os líderes judaicos, ele assim que chegou, já foi para Jerusalém, já fez amizade com os líderes e os líderes só pensavam em Paulo. Paulo, tem que pegar Paulo. Paulo é aquele que é agitador, você tem que cuidar e tal, e etc. É muito importante. Paulo. Era isso que eles tinham na cabeça, né? Insistentes, muito insistentes. Depois, aqui a gente encontra no verso 13 em diante, do 13 em diante, conferência de Festo e Agripa. Agripa é esse Herodes II, né? Que aparece aqui com a Berenice, a sua esposa. Então, os dois conversam sobre Paulo, e aí Agripa diz que quer ouvir Paulo, e aí vem essa confrontação, Festo, Agripa e Paulo. Esse discurso é longo, ele vai aqui um pouco mais para frente, né? Começa com o discurso de Festo, depois no capítulo 26, o próximo, a gente vai ver o discurso de Paulo perante Agripa. E aí foi um momento bastante forte, porque pressupunha-se que Herodes conhecia alguma coisa do povo judeu, e devia conhecer mesmo, né? Muito bem, então aqui nesse capítulo 25, a gente encontra, como eu já disse, esses insistentes rogos dos principais sacerdotes. Apresentaram queixa contra Paulo. O foco deles era destruir. O foco deles, não. O foco do diabo era destruir a Paulo. Porque Paulo fez um trabalho agitando as hostes do demônio. Ele tirou pessoas que estavam presas ao legalismo dentro dos judeus. Ele tirou pessoas dos gentios, entre os gentios, que adoravam ídolos, que tinham uma vida promíscua. E ele tirou, em nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, essas pessoas. Então o diabo não estava nada feliz com ele. E o diabo persegue todo aquele que quer seguir a Deus, e o que não quer seguir também. Ele percebe. Nós já falamos aqui algumas vezes, ele quer companhia no lago de fogo. Ele quer companhia. Eu não quero ser companhia dele. Sinceramente, eu não quero. E somos assediados. Dia a dia somos assediados. Paulo aqui tem uns inimigos muito ferozes. Então, apresentaram queixas contra Paulo e lhe solicitaram, pedindo com favor que Paulo voltasse para Jerusalém, porque já estava armado uma cilada para o matar na estrada. Olha só, tudo pronto. Eles queriam destruir a Paulo ali. Então Festo, verso 4, assim, porém respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e queria ficar lá também, né? E que mesmo muito em breve partiria para lá. Ele estava em Jerusalém, né? E disse, em breve eu desço para Cesareia. Ele não vai vir para cá, não vai vir. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, desçam comigo e acusem-no perante mim. Podem fazer o que vocês já fizeram. E não se demorando entre eles, de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quer dizer, os judeus desceram com ele. Eles estavam ávidos para acabar com Paulo. Para acabar com Paulo. O diabo usa pessoas, situações, estruturas. Comparecendo, então, Paulo, né, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações, as quais, entretanto, não podiam provar nada. Então, você traz uma acusação, se você não prova, não existe acusação. Esse deveria ser o certo, né? A gente pode manchar a vida de uma pessoa fazendo um comentário. Você pode dizer assim, pois é, essa pessoa aí, de vez em quando
conta umas mentirinhas, né? Já colocou uma peixe em cima das pessoas, já colocou aí uma nuvem sobre esta pessoa, né? Já obscureceu a visão daqueles que olham para ela. Quando você faz qualquer comentáriozinho sobre alguém, você pode estar denegrindo essa imagem. Então aqui eles estavam fazendo isso, estavam acusando, mas não podiam provar. Acusando, mas não podiam provar. Você ouviu dizer, amigo, vá atrás, se você quiser, né, da pessoa para perguntar. Por que eu vou falar de uma pessoa se eu não conversei com ela sobre esse assunto? Me disseram que viram. O fulano, ouvi dizer que ele foi no motel com outra mulher. Se alguém pode ter visto o carro parecido entrando num motel, você está vendo? Fulano. Aí já vai, a história já fica que o casamento não vai bem, etc. Você entende? Quando a gente não tem provas. Ouvir dizer. Muito cuidado com esse negócio de ouvir dizer. Pode destruir a vida de uma pessoa. Pode destruir a vida de uma pessoa. Você supor. Dê sempre um crédito, né? Puxa. Agora vem um texto aqui que é uma das maiores provas de que Paulo, ele não quebrou nenhuma das leis de Deus. E ele as manteve até o final da sua vida. Não porque ele estava diante dos judeus, mas porque ele tinha convicção. Então esse texto está aqui. É o verso 8, 25:8. Guarda bem esse texto. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Vocês estão aqui querendo fazer uma confusão. Eu nunca cometi um pecado contra a lei dos judeus. Eu fui restrito. Nem contra o templo. Vocês dizem que eu falava mal do templo? Nem contra César. Quer dizer, não me joguem aqui para Roma, não me joguem de jeito nenhum. Eu nunca falei mal disso. Aqui está implícita essa ideia de que ele guardou o sábado e os outros mandamentos todos. Paulo não estava aqui para dizer que os mandamentos foram abolidos, muito pelo contrário. Ele disse assim: eu segui sempre. Não por causa dos judeus, porque é assim. É desta maneira que eu decidi viver. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, queres tu subir para Jerusalém e ser julgado por mim a respeito dessas coisas lá? Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei, verso 10, contra os judeus, como tu bem sabes. Você sabe, você só está querendo fazer uma média. Você está querendo fazer uma média com os judeus. Entende? Estou começando agora, vou fazer uma média com os judeus. Vou subir, levá-lo lá. Já estava planejado matá-lo. Caso, pois, verso 11, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Eu quero ser justo. Se eu fiz alguma coisa errada, que eu pague por isso. De novo ele fala: pronto, estou pronto. Já fiz a comparação com Pedro, que não estava pronto. Você estava pronto, ele não. E aqui ele diz: você está pronto, eu estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode enganar-me a eles. Eu não vou para Jerusalém, apelo para César. Puxa, um judeu podia fazer isso. Podia levar um tempo e tudo mais, mas ele podia apelar para César se sentia injustiça. No Brasil tem esse negócio de primeira instância, segunda instância, terceira instância, um monte de instâncias, né? A pessoa vai apelando. E Paulo apelou. Bom, eu fui julgado pelo Sinédrio. Eu fui preso. Primeiro me pegaram lá na rua de Jerusalém. Aí o Cláudio Lísias, com a sua tropa toda, me livraram disso. Aí me levaram no outro dia, porque eu sou um cidadão romano, tenho que ser julgado. Então vamos saber lá o que esse homem fez contra os judeus. E foi aquela conversa toda lá, não deu em nada. Mas eles queriam matar Paulo. Aí então, Cláudio Lísias escreve para Félix, o governador,
da região, que depois foi um corrupto, né? Passa o caso para Festo. Então, aqui está Festo ouvindo esses judeus e também ao apóstolo. E ele diz assim: eu não vou para Jerusalém, não queira desejar agradar os judeus, né? Aqui estamos falando de justiça, eu quero César. Ok, para César apelaste, para César irás. Ninguém põe a mão mais nele. Os judeus não podiam pôr a mão mais nele. Aí a conferência de Festo e Agripa. Festo falando com o rei Agripa, o rei ali, né? Não César, mas o rei daquela região, porque o Império de Roma permitia que os seus países conquistados tivessem o seu rei. Mas tinha que ser uma pessoa muito alinhada, né? Então chega ali Festo com a sua esposa Berenice, passando por lá, ele expôs o caso de Paulo e disse: olha, Félix deixou aqui um preso, um certo homem. Félix deixou, né? Queria uma graninha, queria um dinheirinho ali, não conseguiu, e apresentaram aí os sacerdotes e os anciãos alguma queixa contra ele, alguma acusação, mas nenhum delito referido. Deixa eu arrumar o microfone que eu bati nele aqui. E levando-se os acusadores, levantando-se, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Então, não tem como condenar esse homem. São referentes à própria religião, não é? E em particular a um certo morto, conversa aqui no verso 19, chamado Jesus, a quem Paulo afirma estar vivo. Ele entendeu mais ou menos, né? Porque Jesus tinha ressuscitado, estava vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria para Jerusalém. Ele disse: não, eu quero para César, eu apelo para César. Então Agripa disse assim: eu também gostaria de ouvir esse homem, o que esse homem tem a dizer, né? Amanhã então. E marcaram Agripa e Berenice com muita pompa, né? Reis e tal, foram lá para ouvir a Paulo. Olha que oportunidades Paulo ia tendo. Festo fala para o rei Agripa e tal, multidão de judeus, ele fez um discurso, né? Deu uma valorizada. Multidão de judeus me buscaram, eu achei que nada tinha praticado passível de morte, nada tem de positivo que escreva ao soberano também, então eu trouxe a vossa presença, né? Então, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, está adiante, está aí. A bola está no pênalti, está ali na marca do pênalti. Para que Paulo agora fale ao coração do rei Agripa, que precisava ouvir umas verdades. Então você veja quantas pessoas estão sendo envolvidas aqui. E Paulo vai pregando para todas elas. São as oportunidades da vida. Não perca as suas oportunidades. Faça as suas oportunidades acontecerem. Vamos orar. Pai querido, terminamos aqui este capítulo que dá sequência amanhã ao discurso de Paulo diante do rei Herodes Agripa. Que nós possamos, Senhor, aprender com este Paulo, que mesmo nas circunstâncias mais difíceis nunca abandonou a sua visão e a sua missão. Que possamos ser assim também determinados em todas as obras que venhamos a fazer, na família, nos estudos, no trabalho. Em nome de Jesus. Amém.